Quem nunca ouviu falar nos 12 trabalhos de Hércules? As façanhas do grande herói grego já foram temas de muitos livros e filmes e até mesmo desenhos animados. Antes de começarmos com esse grandioso feito, vamos conhecer melhor o maior de todos os semideuses gregos. Eu me chamo Charles Boniek, sou editor do blog e do site Contos do Mundo Real e bem-vindos a mais um vídeo. Hércules ou Heracles é filho do poderoso Zeus com uma de suas amantes, Alquimena. Mas o que muita gente não sabe é que para seduzir Alquimena, Zeus assumiu a forma do seu marido e a engravidou. Ao descobrir o acontecido, o esposo decidiu queimá-la em uma pira. Porém, Zeus interveio e impediu que isso acontecesse. Esse fato despertou ainda mais o ciúme de Hera, mulher de Zeus. O Deus Supremo havia proclamado que o próximo filho que nascesse na casa de Perseu seria coroado rei de Micenas. Hera, ao descobrir isso, fez com que Euristeu nascesse prematuramente, antes de Hércules, deixando Zeus furioso, porém sem alternativas. Hércules foi perseguido por Hera desde seu nascimento, tendo que livrar-se desde muito cedo das armadilhas da deusa. A primeira delas foi enviar 2 serpentes para matar Hércules, ainda no seu berço. Porém, o bebê semideus conseguiu estrangular ambas com as suas próprias mãos. Já adulto, Hera ainda provocou um ataque de fúria em Hércules, fazendo com que ele matasse sua primeira esposa e seus filhos. Arrependido, o herói procurou o oráculo e recebeu a orientação que deveria servir a Euristeu por 12 anos, o qual lhe ordenou que realizasse 12 tarefas como penitência pelas mortes. Este feito ficaram conhecidos como os 12 trabalhos de Hércules, e é aqui que a nossa história começa. Hércules estrangulou o leão de Nemeia, que era o maior leão do mundo, filho dos monstros Equidna e Tifão, 2 criaturas grotescas. Esse foi um grande feito, visto que nenhum dos habitantes conseguiam matar a fera, já que a única coisa capaz de furar seu couro era a própria garra do leão. Sendo assim, após a primeira tentativa sem êxito, Hércules conseguiu estrangulá-lo. Então arrancou uma de suas garras e tirou o couro do animal para vestir-se com ele. A Hidra de Lerna era uma criatura com corpo de dragão, também filha de Equidna e Tifão. Ela tinha 9 cabeças que se regeneravam, sendo a do meio parcialmente de ouro e imortal. Hércules só conseguiu acabar com esta terrível fera com a ajuda de Lolau,
que impedia a regeneração da cabeça cortada, queimando as feridas com brasa. Descontente com o sucesso de Hércules, Hera enviou então um caranguejo enorme de nome Carcinos para ajudar a serpente. Hércules então pisou no animal, que posteriormente se converteu na constelação de Câncer. E por fim, Hércules sepultou eternamente a cabeça imortal debaixo do enorme rochedo e envenenou suas flechas, banhando-as no sangue do monstro. Havia um javali que aterrorizava a área de Erimanto, que ficava no noroeste de Arcádia. Hércules perseguiu o animal feroz durante horas até cansá-lo, pois a ordem era para capturá-lo vivo. Segundo a lenda, Euristeu sentiu tanto medo ao ver um animal nos ombros de Hércules que até se escondeu. A corça de Serineia é uma figura mitológica com chifres de ouro e pés de bronze, capaz de correr exatamente. A corça de Serineia é uma figura mitológica com chifres de ouro e pés de bronze, capaz de correr extremamente rápido. A verdade é que a corça era nada menos que a ninfa Taiget, que foi transformada por Ártemis para fugir de Zeus. Para pegá-la, Hércules a perseguiu incansavelmente por 1 ano, até que ela ficasse exausta. Assim, ele conseguiu atingi-la com uma flechada. Estínfale era um lago onde viviam aves carnívoras com asas, bicos e cabeça de ferro, do tamanho tão gigantesco que interceptavam os raios de sol quando voavam. Hércules então utilizou as suas flechas para matar algumas, e outras ele expulsou para outros países com um sino barulhento. Hércules teve que limpar os currais do rei de Álgias, que continham nada menos que 3.000 bois e não eram limpos há muitos anos. Os currais estavam tão sujos que exalavam um gás mortal. Mas o herói conseguiu limpar os estábulos em apenas 2 horas. Para isso, teve que desviar 2 rios com a sua força. Como sua 7ª tarefa, Hércules tinha que capturar vivo o touro de Creta e levá-lo até Euristeu, que por sua vez o entregaria a Hera. O touro era um animal muito bravo e tinha por costume aterrorizar os moradores da ilha grega de Creta. Hércules não só o capturou, como montou no animal para levá-lo a Euristeu. Diomedes era rei de Trácia, filho de Ares, e possuía 4 carnívoros e ferozes cavalos, os quais ele alimentava com carne dos estrangeiros que chegavam até suas terras. Hércules matou Diomedes e serviu sua carne aos animais. Assim, de ferozes, eles passaram a dóceis, e o herói conseguiu capturá-los com facilidade. Hipólita era rainha de uma tribo de mulheres guerreiras conhecida como Amazonas, que habitavam uma área perto do Mar Negro. Hipólita possuía um cinto dourado mágico que era desejado pela filha de Euristeu. Sendo assim, Hércules convenceu a Hipólita a lhe dar um utensílio. Porém, Hera incitou as Amazonas a lutar e o herói acabou tendo que matá-las, inclusive a rainha. Gerião era um gigante de 3 cabeças e 3 corpos
que vivia na ilha de Eritia. Ele possuía um grande e numeroso rebanho de bois. Esses animais eram guardados por Erition, um pastor monstruoso, e o seu cão tinha várias cabeças. Para capturar os bois, Hércules teve então que matar Erition. Apanhar os pomos ou maçãs de ouro foi o 11º dos 12 trabalhos de Hércules. Os frutos ficavam em um jardim, o qual era vigiado por um dragão de 100 cabeças chamado Ladon. Entretanto, esse jardim era desconhecido, o que fez com que Hércules tivesse que vagar por muito tempo sem encontrá-lo. Segundo o mito, o herói pediu ajuda a Atlas, o pai das Hesperides. Para quem não se lembra, Atlas é o titã que recebeu de Zeus o castigo de carregar o céu em seus ombros. Se o titã sabia da localização exata do tal jardim, Hércules acabou segurando o céu para Atlas, enquanto ele capturava os pomos dourados. O último dos 12 trabalhos de Hércules foi trazer Cérbero à terra. Este é conhecido como o guardião do mundo dos mortos. Cérbero era um enorme cão de 3 cabeças e com uma cauda em forma de serpente. Hades autorizou que Hércules levasse Cérbero para fora do mundo subterrâneo, porém sob a condição de que ele o dominasse sem utilizar armas. Hércules então teve que lutar com a fera, somente com a sua força física e, é claro, conseguiu dominá-lo, sufocando com seus braços. Feito isso, Hércules levou o cão desacordado até Euristeu, que, com medo, pediu que a fera fosse devolvida ao seu lugar de origem. E foi assim que Hércules se viu livre de sua penitência e cumpriu seus 12 trabalhos. Vale lembrar que, dependendo da obra e do autor, as tarefas podem aparecer em ordem distinta.